Olá, queridas e amáveis pessoas da internet do YouTube, sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal, mais um react. Dessa vez, prepare seu copo d'água, porque vem Red Pill aí. Vamos lá para Adrilles e Silas falando sobre a mulher precisa servir o homem. Para quem não manja muito, o Adrilles é um ex-BBB que hoje é comentarista político, principalmente da direita conservadora. Ele era até da Jovem Pan, foi demitido da Jovem Pan por conta de uma confusão que aconteceu. Até hoje não foi resolvido, mas tem a ver com uma saudação nazista que aconteceu lá muito bem. Não vou entrar em detalhes. E o Silas é um incel, são os celibatários involuntários. São homens que não conseguiram mais adentrar o mundo dos relacionamentos por vários motivos e aí se tornaram celibatários de maneira involuntária. Não é que eles querem, é porque eles não conseguem. E o incel também virou um tipo de cultura também. Tem a ver com um tipo de visão da mulher e dos relacionamentos também. Tem muitos incels hoje que a gente pode conversar sobre isso, que não são necessariamente celibatários, que têm relacionamentos, mas a questão do incel virou também um grupo da sociedade que vê a mulher de uma maneira extremamente misógina e extremamente ruim. Eles vão aqui debater sobre o que a mulher quer do homem. E é muito interessante a gente usar esse tipo de react, esse tipo de vídeo, para a gente falar sobre um tema que é o determinismo biológico. A galera do Redcast, o Normasters, Atitude Alpha, toda a outra galera, o Adrilles, o Silas, eles vão partir de uma visão do mundo que é a visão determinista. Que é a visão determinista de que o que você vai ser já está determinado pelos seus genes. Então, seu comportamento já está determinado, tudo está determinado. E isso é um conhecimento pseudocientífico. Não é um conhecimento estabelecido. A genética que a gente já tem hoje é uma genética muito mais moderna e é uma genética que já demonstrou que não é assim que acontece algo. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da altura. A potência da sua altura, ou seja, o quanto você pode crescer, é tem uma influência genética. Então, a nossa altura, por exemplo, está relacionada a alguns hormônios. Vou explicar bem por cima para não complicar muito. Mas, por exemplo, tem a questão da produção de GH, que é um hormônio do crescimento. Então, geneticamente, você tem uma influência de quanto você vai crescer. Você tem uma potência de quanto você vai crescer. Mas essa genética, ela não está no vácuo do espaço, ela está num ambiente. E o ambiente vai influenciar e vai se comunicar com a genética, e os dois vão se comunicar e vão impactar na sua altura. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter o potencial, vamos dizer assim, não é assim que funciona, estou só exemplificando, não é tão simples assim, de ter um gene que vai fazer com que ela cresça 1,80 m. Mas para ela crescer 1,80 m, ela precisa que o corpo dela esteja funcionando para conseguir produzir proteínas e hormônios para ela crescer 1,80 m. Então ela precisa ter alimentação de qualidade. Se ela tiver alimentação de qualidade, o corpo dela vai conseguir produzir hormônio, vai conseguir produzir uma série de outras coisas, que vai conseguir produzir energia para crescer tudo isso. Mas se ela não tiver bem alimentada, o corpo dela não vai conseguir crescer tudo isso. Ou seja, o ambiente influencia no quanto você vai crescer, influencia no quanto, com qual saúde a sua pele vai ter, a cor do seu cabelo vai ter, a condição do seu cabelo vai ter. Então, os genes não determinam 100% tudo. Os genes é em um ambiente, mas algo que nós seres humanos temos, que outros animais não têm, que é cultura. Então a gente tem nossa genética, a gente tem o ambiente e a gente tem a nossa cultura influenciando na nossa psicologia, na maneira como que nós vamos fazer coisas, na maneira que nós vamos agir. Então, essa questão do determinismo é extremamente errada. E a gente consegue provar isso tanto conversando, como eu falei, com experimentos sobre altura, sobre cor de cabelo, sobre cor da pele, sobre tudo mais, quanto conversando sobre a nossa própria cultura. Se nossa cultura, o nosso jeito de agir no mundo fosse exatamente determinística geneticamente, a gente não conseguiria mudar hábitos. A gente não conseguiria ter evoluído na criação de filhos, no respeito aos outros, no respeito a outras pessoas. A gente não conseguiria evoluir e mexer na nossa psicologia.
a gente não conseguiria evoluir e mexer no nosso comportamento. A própria evolução do ser humano em evolução em algumas questões, não que a gente esteja no paraíso, mas, por exemplo, de a gente conseguir quebrar com preconceitos, é a prova de que o cérebro humano e a psicologia humana é plástica. A gente pode mudar. E tanto a prova de que certos preconceitos voltam, é a prova de que a gente não é determinística. Então, por exemplo, a gente passou pela Segunda Guerra, a gente viu que o nazismo é errado, o nazismo foi uma... não nasceu com o ser humano lá 40 milhões de anos, mil anos atrás, nasceu todo em um contexto histórico específico, a gente superou isso. E hoje em dia a gente ainda tem grupos nazistas. A gente tinha uma história de racismo, e hoje em dia a gente consegue ter pessoas que conseguem quebrar com isso e serem menos racistas. A gente tem uma história de misoginia, onde a mulher não poderia frequentar vários lugares, mas a gente conseguiu destruir isso em alguns lugares, não é perfeito, e conseguiu evoluir culturalmente. Então, esse papo determinista não faz sentido biologicamente. E a gente consegue ver isso nessa discussão, por exemplo, do Redcast. Quando eles partem sobre essa pressuposição, ou seja, quando eles partem desse caminho de que tudo é determinado biologicamente, eles vão partir de conclusões totalmente equivocadas e totalmente da visão deles de mundo, não da realidade que a gente vive. Tudo bem? De verdade, Mas eu quero que vocês Muito comentem bom. o seguinte. O que mais chama a atenção da mulher hoje? O que mais chama a atenção da mulher, a sua visão, Adriles? Vai. É a capacidade de você dar segurança à mulher. Não, fala a verdade. Fala a verdade. Não, você tá falando do ponto de vista físico, tem uma série de coisas. Pode ser físico e também moral. Não, moral é a capacidade de segurar. A mulher, ela quer um homem que ela admire e que ela ache, ela nunca vai dizer agora isso, tá melhorando. que é melhor que ela. Agora tá melhorando. Então, essa coisa tá na base genética pré-histórica, é indissolúvel. A mulher quer... Viu o que eu falei? Ele fala, essa coisa que está na base genética pré-histórica, ele está partindo do pressuposto de que geneticamente toda mulher deve pensar assim. um homem da qual ela se sinta de alguma forma submissa e inferior. É isso. Olha. Tudo bem, inferior no sentido Submissa e inferior. Ou seja, ele coloca que geneticamente a gente tem uma posição de hierarquia. Eu já te posso, dar exemplos aqui de, por exemplo, pesquise agora no seu Google, vá atrás de sociedades matriarcais. Vamos fazer isso junto, inclusive? Sociedades matriarcais. Escrevi errado. Então, se a gente for aqui na Wikipédia, não tenha medo da Wikipédia, a gente pode usar a Wikipédia de maneira segura, desde que a gente veja as fontes. A minha internet, logo agora que a gente precisa ver o que a Wikipédia está falando, vai travá-la. Então, vou voltar aqui. Mas com a magia da edição, vocês só vão ver quando a Wikipédia abrir de verdade. Ó, graças à magia da edição, abrimos. E aqui é um artigo da Wikipédia. Da Wikipédia você sempre pode ver aqui, ó. E tem os colchetezinhos. Quer ver? Quer ver? Aqui, ó. Colchetezinhos são fontes. Tudo bem? A gente pode pegar aqui algumas histórias. Por exemplo, ó, na América do Sul, as Icamiabas eram indígenas que dominavam a região do rio Amazonas. Quando Francisco de Orellana percorre o rio Amazonas, desbravando o rio até então conhecido, descendo os Andes, o rio ainda era chamado de Rio Grande, Mar Dulce ou Rio de Canela, por causa das grandes árvores de canela que existiam ali. As mulheres indígenas atacavam fortemente os desbravadores espanhóis, que o fato foi narrado ao rei Carlos V. As indígenas foram nomeadas de Amazônia em referente às Amazonas da mitologia grega, sendo que o nome foi também aplicado ao rio. Ou seja, uma sociedade onde mulheres eram guerreiras. Provavelmente, se elas eram guerreiras, elas tinham cargos de confiança, elas proviam caça, elas conseguiam se sustentar, elas conseguiam se proteger. Ou seja, essa perspectiva de um determinismo biológico, onde sempre a mulher vai estar inferior ao homem em questão de proteção, a gente pode pegar exemplos. Estou falando que essa sociedade era dominada pelas mulheres, por exemplo, ou que essas outras sociedades que estão falando aqui eram totalmente dominadas por mulheres. A gente tem mais vários tipos de exemplos de sociedades que se construíram
diferente dessa sociedade clássica, europeia, branca, em que o homem é o chefe da casa, em que o homem é o rei e a mulher é a rainha que só recebe ordens. Isso é uma visão determinística e meio... não... Parece uma visão focada só em um tipo de sociedade, como se essa sociedade fosse a sociedade verdadeira. Não, a sociedade do Abraão e dos patriarcatas hebraicos é a sociedade modelo e a única sociedade que existiu. Não. Só trouxe esse exemplo para falar que existiram vários tipos de conjunto de sociedade pré-histórica, durante o período que a gente chama de Idade Média, depois das sociedades modernas, tem vários tipos de arranjo social. Esses arranjos sociais são determinados pela cultura, não são determinados pelos genes. Se fossem determinados pelos genes, a gente só teria um tipo de arranjo social. Só um tipo de família. Só um tipo de estrutura cultural. Se fosse determinado geneticamente. De você conversar, de você aprender. O homem tem uma coisa que é genética, que é psicológica, que é a questão da proteção, que é a questão da maior força física, a questão do acolhimento, da segurança, do macho provedor, que tá incrustado em qualquer tipo de relacionamento de um homem com a mulher. A mulher quer isso, a mulher quer se sentir acolhida. Então, a mulher quer se sentir submissa e servil, em alguma medida, esse homem. Aí, a característica física pode ser um homem mais alto, um homem com mais... Essa questão de ter um corpo físico diferente é realmente verdadeiro. O homem realmente tem uma estrutura física muito diferente da mulher. Então, por exemplo, num período de caça, vamos ir para esse cenário pré-histórico que ele está montando, que é um cenário geralmente de filme, onde o homem caça e a mulher fica na caverna. Nesse cenário, o homem realmente vai ter uma condição melhor de caça. Mas você vai tendo uma evolução de que a mulher vai ter um sentido ali de, por exemplo, preparar a caça. Ela vai ter um sentido de cuidar do filho. Ela vai ter um sentido de agricultura, por exemplo, em sociedades que vão se sedentarializar. Então, essa visão de hierarquia, de que um está sobre o outro, é uma visão que nós, anacronicamente, estamos fazendo da nossa perspectiva. Mas não sei, dependendo da cultura deles, podia ser uma visão complementarista, de tipo, ó, eu vou caçar, eu trago a caça e você prepara a comida. Ó, eu vou caçar enquanto você cuida da horta. Eu vou atrás de sementes para você plantar. Eu vou atrás de frutos para você reproduzir. É uma visão totalmente anacrônica que a gente faz atualmente de olhar para o passado e falar, não, o homem sai para caçar, então ele é o provedor. Ele é o superior. Mas é uma visão que nós estamos colocando. Nós não temos nem noção. Porque foram tantas culturas, tantos povoados, tantas regiões do planeta que tiveram grupos de pessoas que se espalharam pelo mundo e desenvolveram culturas tão diferentes umas das outras, que é totalmente anacrônico você falar que não. É assim, sempre foi assim. Todas as sociedades foram assim. Mais dinheiro, um homem muito inteligente, um homem muito famoso. Ela quer os homens que as outras mulheres querem. Entendeu? Perfeito. Então ela quer o homem que todas as amigas delas desejam ser. Perfeito. Ele falou o que eu queria. Então tá perfeito por conta disso. Secretamente, mas não pode dizer que desejam. É o instinto de competição. É aquele homem que é também um troféu. Eu não tô querendo dizer e anular. Não, mas está perfeito. Não tô querendo dizer e Tá perfeito, Adriles. Você falou aquilo que a gente queria, que a gente concorda totalmente. Tá perfeito. anular a capacidade do homem ser gentil, ser agradável, ser bom de cama, ter uma conversa boa, não ser um cara machista, opressor, que vai tolher ela de todas as atividades, não. Adriles. Mas ela quer um homem que ela admire profundamente a ponto de dizer, todas as mulheres Deixa o Adriles falar, rapaz. Vocês ficam cortando o Adriles. querem, e esse cara é melhor que Ô, Adriles, uma questão, mas fala o que você acha, Silas, que mais Não, chama atenção? pra mim é assim, cara. O âmago feminino não é ser amado, e sim projetado. Essa é a minha visão. É o que? Que sim, Projetado? projetado, não amado. Se a Explique mulher melhor, por quisesse favor. realmente um homem que amasse ela não ficaria escolhendo por elementos estereótipos. Isso é bem clássico, tá? Então assim, respeito sua visão, Adriles. Mas estereótipo todo nós escolhemos, né? De novo, a gente tá numa cultura. Inclusive a cultura formou isso também. A gente foi uma cultura que construiu isso, tanto que a gente consegue
desconstruir isso. Ao perceber que, cara, não faz sentido isso, sabe? Ao perceber que esse lugar não faz nenhum sentido. A perceber que isso foi construído por nós e não pela nossa biologia que determinou isso. Mas, ó, cara, projetado. Hoje, o que mais importa são os holofotes. Ela quer um homem, sim. Um homem que vai dar o quê pra ela? Talvez uma segurança, que vai dar um conforto, que vai dar XYZ e que vai ser muitas vezes admirado por outras mulheres. Porque esse é o cara que ele tem projeção. Ela não vai querer. Ela não vai querer o Zé dela. Ela não vai querer o Zezinho Mas você da. tá Ela falando não vai que eu querer o falei, Miqueinhas, o Carlinhos do financeiro. Não vai querer o rapazinho. Não é só interesse, o é um rapazinho. cara que se destaca. Exato. Destaca. É o cara que vai se Mas destacar você tá dentro da falando maioria. comigo, a mesma Exato. coisa É o que eu tô cara. falando, Assim, concordando. é o cara que vai se destacar dentro da maioria. Só que isso. tem um elemento aí em comum, cara. Eu conversei. Não, o Adriles acha que eles estão falando a mesma coisa, mas eu acho que eu consigo ver uma diferença de, tipo, o Silas tá falando de projeção. O Adriles tá falando de sustentação. Então, no estereótipo do Adriles, um cara que não é rico já funcionaria. A partir do momento que ele conseguisse sustentar aquela mulher de diversas maneiras. Agora, no estereótipo que o Silas tá falando, pelo que eu entendi, aí sim há uma diferença. Acho que só que eles não conseguiram entender as diferenças. É de que tem que ter a projeção estrutural de ostentação. Então, um cara que está dentro de uma classe mais baixa financeiramente nunca vai conseguir dar isso, provavelmente. Conversei ontem com uma mulher e ela chegou pra mim e falou o seguinte, ó. Conversou ontem? Conversei, é a mulher de um amigo meu. Tá, beleza. Porra, Silas. Uma conversa desinteressada. Porra, Silas, pensei que já ia meter tinha- o charuto pra dentro. Eu tinha. Não. Então, ela falou uma coisa que eu fiquei meio perplexo. Ela falou assim: nossa, hoje tá muito difícil de você conseguir homens que não sejam infantilizados. Falou isso pra você. Falou pra mim. E eu consegui interpretar aquele discurso dela com um nível de insatisfação simplesmente pelo seguinte, porque hoje, o que tá hoje mais em voga, é o homem infantilizado, na mídia, na projeção e assim diante. E como elas focam naqueles homens que todas elas querem, que foi o que o Adrigues falou, né? Todas elas admiram e querem, é exatamente o homem que tá nos holofotes. E esse é o cara que tá infantilizado. É o cara que é o que joga videogame o dia todo. Então, assim, o homem propriamente, ele deixou. O que desconstrói toda a narrativa de vocês de existir um determinismo biológico. Se a mídia, vou partir do pressuposto que ele está totalmente certo. Se a mídia está projetando o homem infantilizado, então quer dizer que a cultura pode ser mudada. Então quer dizer que a psicologia pode ser mudada. Então quer dizer que não há determinismo biológico para relacionamentos. Tá? Ele começou a infantilizar a partir do momento que ele não teve mais desafios. Tá? Desafios de guerras, perfeito. desafios de enfrentamentos, né? E principalmente um desafio da. Pô, não sei, se for tá falando de guerra mundial, tudo bem. Entendo, mas, pô, não parou de ter guerra no mundo nunca. Do fator de fortalecimento mental. Perfeito. A sociedade, isso que você falou é perfeito. A sociedade de consumo gerou homens mais frouxos, gerou uma geração mais mimada. Uma geração mimada de homens frouxos. E mulher não quer homem frouxo. E a mulher feminista contemporânea, ela ficou histérica, exatamente, essa histeria da mulher de achar que o homem é sempre um opressor, machista, dominador, gera que o homem fique cada vez mais frouxo, mais infantilizado e pior, mais feminilizado. Hoje a gente vive uma civilização praticamente feminina. Tudo é a hipersensibilização, é os sentimentos dessas pessoas que são ofendidas. Percebe? A força hoje é quem é mais ofendido. Quem é mais ofendido? É a mulher, é o negro, é o trans, é o gay? Qual categoria Eu acho que é o ofensável trans. que você tá A sociedade é mais feminina. Você sim. percebe? A sociedade é feminina. E essa feminização não é uma apologia simplesmente às mulheres. Essa feminização gera um rebaixamento da virilidade e do princípio de masculinidade. Esse é o problema do feminismo. Sim. Que é, na maioria das vezes, confundido com machismo. A sociedade é mais feminina. Direi simplesmente aonde, não sei. Onde que ele tirou isso, não sei. Porque eu acho que o Adriles cai naquele erro, toda pessoa que tá na internet, de achar que o Twitter
é a sociedade e de que uma bolha do Twitter é a sociedade. Então a Adriles provavelmente vê tretas envolvendo questão de discurso feminista e tudo mais, e a partir do preconceito dele, ele acha que as feministas estão querendo feminizar o homem, que não é verdade. Essa é até uma discussão de questão de gênero, ele tem que entrar nessa questão de gênero, porque muitas pessoas nem vão trabalhar nessa questão de gênero, mas na questão de humanidade, tipo, trate bem o outro ser humano, e achar que isso é o mundo. O Twitter é o mundo. Cara, só você olhar pra... A gente olhar pro mundo, a gente pode pegar recortes e tentar analisar, será que realmente está tendo uma... Vamos partir dessa realidade. Está tendo uma feminilidade das coisas? Cara, se a gente olhar, sei lá, pra filmes, se a gente olhar pra propaganda, se a gente olhar pra vários tipos de coisas que estão no mundo e na cultura, a gente vai ver que, na verdade, é totalmente diferente do que ele tá falando. Você tem uma manutenção de guerras. Qual que é o grande coisas que tem dentro dos videogames, por exemplo? Temos pra fazer jogos. É guerras. São homens. Homens são a maioria dos protagonistas em videojogos ainda. Homens são a maioria dos protagonistas em filmes ainda. Homens são um dos maiores protagonistas em comerciais. Você tem toda uma crescente de cults para homens. A maioria dos influenciadores das pessoas famosas na internet são homens. Você pega diversos dados, você vai ver que essa questão da feminilidade, na verdade, você pega um preconceito seu, baseado no Twitter, baseado numa discussão específica do Twitter, e você joga e fala que o mundo é assim, quando o mundo, na realidade, não é assim, tá ligado? É que, na verdade, quando se consegue um pouquinho, já falei isso em outros vídeos e outros reacts, quando você se consegue um pouquinho de inclusão, o grupo dominante surta. O grupo dominante surta e fala que acabou tudo. Então tem um filme da Marvel que tem 3 protagonistas. Acabou o mundo. O mundo tá mais feminino. Meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Os homens estão frouxos. Tem 3 protagonistas do filme. No filme da Marvel tem 3 protagonistas. Cara, foi o segundo filme da Marvel que foi protagonizado por mulheres. E tinha, tipo... Tem, sei lá, 300 filmes da Marvel. A maioria dos filmes é homem, tá ligado? Tem um filme da Marvel que tem um protagonista negro. 2 filmes, né? Pantera Negra 1 e 2. Acabou o mundo. Puta merda, acabou o mundo. Putz, grila. O mundo é uma briga pra ver quem sofre menos. Entende o que eu tô querendo dizer? Tem um filme do Homem-Aranha onde o Homem-Aranha é negro. Não, puta. Ai, meu Deus. Tá acabando o mundo. Cara, se você for ver a maioria... Eu tô pegando, por exemplo, os filmes de heróis. A maioria dos filmes de herói é protagonizado por homem. A maioria dos jogos são protagonizados por homens. Jornal... Cara, esses tempos atrás, uns anos atrás, foi a primeira vez que o Jornal Nacional teve uma apresentadora negra. É tipo, não, acabou o mundo, meu Deus. Ai, meu Deus. Jesus amado. Não pode. É destruição da sociedade. Você consegue isso de representatividade e aqueles que defendem o mundo tradicional, esse mundo que teoricamente está nos nossos genes, já surta, já perde a cabeça. Mas o mundo ainda continua nessa tradição. O machismo ainda continua, o racismo ainda continua. A gente tá num progresso de tentar lutar contra isso. De tentar um pouquinho avançar. Só que se avança um pouquinho, já era. Acabou o mundo. Vamos todo mundo parar, rapaziada, que o mundo vai ser destruído por homens frouxos. Só que aí as mulheres entram numa entropia, no completo caos, porque elas continuam com esse instinto que elas não percebem pra si mesmas, ou percebem, ou fingem que não percebem, que elas querem o macho provedor, o cara que se destaca, o cara que é forte no sentido mais amplo do termo, mas só encaram, como bem disse o Silas, esses homens infantilizados,
castrados, hipersensíveis. Você tem a dissolução da prática do casamento, esse é um problema, por exemplo, da revolução sexual. Não que eu rechace a revolução sexual, mas hoje você pode ficar com quem você quiser, quando você quiser, da maneira que você quiser. Você pode pular de galho em galho, de relacionamento em relacionamento, e você não costuma a construir em cima de uma relação quando você tem essa liberdade completa e absoluta. Sempre vai dar um problema, e aí você vai pulando de galho em galho, você fica meio vazio, mas isso é outra história. E aí as mulheres se sentem pouco seguras com esses relacionamentos frugais, dado o direito reivindicado por elas de liberdade sexual. Elas causaram um problema elas e agora causaram uma estão revolução reclamando sexual. das consequências. Exatamente, elas causaram essa virtude, mas reclamam das próprias consequências. Você viu, por exemplo, É exatamente você isso. viu ontem. Isso aí, Cida, você falou tudo o que o Redcast queria. A culpa é das mulheres. A culpa é das mulheres. Não, a culpa é das mulheres, elas causaram isso e isso. O homem não se aproveitou da revolução sexual. O homem não. O homem não se aproveita disso. O homem não tem vários relacionamentos. O homem não trai as esposas. O homem não entra em relacionamentos não monogâmicos. É tudo culpa da mulher. É isso. A mulher causou a revolução sexual. Ela causou todos os problemas do mundo. É isso. É igual. Tudo é sempre culpa do oprimido, da vítima, que está reagindo a um tipo de opressão. Tudo é sempre culpa daquele que está tentando mudar o mundo, né? Não é culpa disso. Não, porque as mulheres estão realmente... Você anda pelas ruas, pelo mercado, pega ônibus, as mulheres só reclamam disso. De homem frouxo, de homem mimado. É o papo. É o papo em todas as rodas de conversa. Gente, o mundo não é o Twitter. O mundo não são as redes sociais. A vida real tá muito diferente, sabe? Ainda continua tendo problema, ainda continua tendo questões, e essa questão do homem feminilizado, cara, não sei de onde eles tiram isso. Tipo, é um conceito, eles partem sempre de conceitos abstratos, sem base na realidade. O que é esse homem feminilizado? É um homem que, só porque o homem usa esmalte, puta, agora acabou, tá frouxo. Só porque o homem... Cara, não é assim, sabe? Você entra em estereótipos e você quer destruir um estereótipo defendendo outro estereótipo. O homem sente sentimentos como qualquer outra pessoa. O homem é programado pra também chorar. O homem é programado pra também querer ter virtudes, pra também querer cuidar da sua beleza. E ele pode ser um ser humano ok, sabe? Essa ideia de que a sociedade é estabelecida por estereótipos de gênero, porque essa é a ideia deles. É a ideia de que a sociedade só existe porque existe um estereótipo de homem e um estereótipo de mulher. E esses dois juntos criam a sociedade. É bobo, porque a gente tem uma sociedade criada por seres humanos. E os seres humanos estão além das suas genitálias. Um ser humano pode ser ter sentimentos, ser sentimental e mesmo assim lidar com as suas responsabilidades. Um ser humano pode ser, de alguma maneira, fisicamente, visualmente, usar maquiagem, sei lá o que seja, usar o rap do Samuel aqui e lidar bem com as suas responsabilidades, se pôr no mundo, se posicionar, viver bem. Agora eles partem do pressuposto de que se a gente não voltar para aqueles estereótipos de homem e mulher, a sociedade vai ser destruída completamente, né? Ou seja, você baseia sua visão de mundo totalmente baseado em estereótipos. Estereótipos do outro e para si mesmo. Estereótipos das mulheres que estão reclamando e estereótipos do homem que quer o seu lugar de volta, que é essa performática que nem o homem consegue lidar para si mesmo. Que homem que consegue se colocar nesse lugar de ser macho alfa, totalmente provedor, que consegue tudo. Ainda mais com um outro fator que prejudica muito essa questão, que é o capitalismo tardio que a gente vive. Quem é a pessoa que consegue se sustentar sozinha e sustentar outra pessoa sozinha nesse mundo que a gente vive em 2023? Quem é esse homem? Só o 1% dos homens, né, que estão em cargos que ganham muito dinheiro vão conseguir fazer isso. Isso é uma irrealidade. É um discurso que não existe na realidade porque é baseado extremamente em estereótipos. E a maioria desses estereótipos estão na internet. É você achar que a internet é o mundo real. A internet não é o mundo real. Apesar de ser um pouco também. Mas, sai do Twitter, Adris. Por favor. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, gostou desse papo todo, não se esqueça de curtir, de
de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal. Até uma próxima e